Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separem as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 721 e minguando até 569 dias, 5 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados, e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 721, com o título A Casa é Sua, parte 47, e com o subtítulo O Corpo Relativo, parte 19. Acompanhe o que fora dito antes. Esse blog diário, dentro deste blog diário, tudo veja desde o início. Eu estou no blog de 721. É interessante que vocês acompanhem o processo de tudo que fora dito nos 721 blogs, para você entender da sua própria realidade, ok? Tudo que está sendo dito dentro desse blog diário é de extrema importância. É só vocês compreender, fazer esses relacionamentos com carinho, com respeito, com dedicação, e vocês vão entender da sua realidade, daquilo que é reino de Deus, daquilo que é formação de Deus, certo? A formação de Deus hoje ela vem pela unificação. A unificação ela é uma ideologia, certo? Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura deste título, A Casa é Sua. Deixo uma referência desse título igualmente. E deixo também a abertura deste subtítulo, O Corpo Relativo, certo? E por fim, eu faço a leitura dos 4 últimos blogs, de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Relaciono a descrição, eu sempre repito a descrição para que vocês possam ter praticidade. Se toda a descrição que você vai ver, você vai entender dessa forma ao qual eu estou dando, ou que eu estou dizendo, para que você possa entender disso, que vocês possa ter essa forma de você se realizar, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo. Hoje a formação de Cristo ela vem pela uma unificação, uma unificação ela é ideológica, muito grandioso, sabe? Às vezes eu fico olhando a Bíblia significativa, fico vendo as músicas, o que as pessoas movem dentro da sociedade, eu só vejo grandeza nisso, sabe? Eu não me imagino na guerra disputando sangue a sangue com as pessoas, um reino, que nem antigamente em Davi. Sabe, o que Deus está fazendo é leve, é suave, sabe? Muito bom. Você tem que reconhecer isso, sabe? Muito bom, maravilhoso. Imagina você ter que abandonar seu pai, você abandonar a sua esposa, sua mãe, e para você ir para a guerra, para ficar derramando sangue, para dar o reino para homem ficar se engrandecendo no lugar de Deus. Não pode ser assim. Vê o quanto isso é bom. Vocês entendem dessa forma que eu estou dizendo, bem claro para vocês. Faça essa percepção, faça essa analogia e entenda de si mesmo, de toda essa realidade. Muito grandioso. Amo muito. Então, vamos lá fazer a leitura e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, fazendo essa mediação entre uma coisa e outra, certo? Entendendo isso cada dia, a gente vai ficar muito claro de tudo que Deus está trazendo para nós. Vamos lá fazer a leitura.
Os atos manifestos destes corpos vão explicar o domínio de Deus sobre a vida e do corpo relativo do tempo. A vida representa o corpo diretamente e o corpo representa o tempo relativo da formação dos corpos de Deus. Esta formação dos corpos não depende da cabeça quando explicando o ato manifesto de cada corpo em específico, pois este mesmo vai representar o reino de Deus diretamente. Este domínio separa Deus e os corpos, para que estes corpos fiquem no ato manifesto com as vossas liberdades. E esta manobra que flexiona os corpos e da formação de Deus diretamente, para que estes corpos usem as vossas cabeças no ato manifesto por uma realidade de expressão. Evidentemente que a palavra do primeiro plano representa a vida e a palavra do segundo plano representa o corpo expressivo, ou seja, penso e expresso sobre isto que vejo. Este pensamento pode formar um corpo expressivo bom ou ruim, e se os seus olhos forem bons, todo o corpo é luz, e se os seus olhos forem maus, todo o corpo será treva. Todos os corpos juntos são as realidades da criação, e isto sim, independentemente da formação. Isto explica que a formação é uma relatividade dos atos manifestos dos corpos relativos da formação. E toda a criação representa o muro da lamentação com as cabeças divididas. Estas cabeças são as realidades dos corpos que se movimentam no tempo relativo da formação e as imaginações destas realidades. Isto explica que as cabeças é a unificação do reino em formação e o corpo é a realidade desse reino, explicando a realidade de cada corpo como a possibilidade de realização. Bom, vocês devem estar ouvindo muito foguetes aí, né? Porque o Atlético está disputando a final, mas tudo bem. Vamos lá fazer a expressão livre, né? E entender deste blog diário, né, em específico, e fazer essa mediação sobre aquilo que é formação de Deus, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? Para que a gente possa entender. Vamos lá. Os atos manifestos destes corpos vão explicar o domínio de Deus sobre a vida, né? Quando eu falo domínio de Deus, eu falo daquilo que nós estamos apresentando a realidade, certo? A realidade. Quando as pessoas não... Deus ele não sente necessidade de julgar as pessoas. Vamos falar nisso mais uma vez. Porque, olha só, se eu tenho um ato manifesto que manifeste a realidade de Deus, eu estou sobre a minha realidade, estou no reino de Deus, da mesma forma. Mas os atos manifestos, quando ele não represente o reino de Deus, eles vão entrar em juízo por si só. Ele vai entrar em juízo por si só, entenda isso. Então, o que é? Ou você é parte do reino de Deus, ou você entra em juízo por uma coisa que você faça errado, por aquilo que você negue esse reino. Entende isso? Ou seja, os atos manifestos desses corpos vão explicar o domínio de Deus sobre a vida, né? Ou seja, Deus só sabe da sua realidade. Vamos entender isso. Ele só entende a sua realidade. Aí as pessoas não entenderam desta realidade, aí eles entram em juízo por si só. Não quero saber de palavra, não quero saber de vida, não quero saber de nada. Então eles entram em juízo por si só. Entenda isso? Então, quando não tem essa realidade, então eles entram em juízo por si só. Entrou em juízo por si só, então Deus não julga as pessoas determinam o mal sobre a sua própria vida. Entenda isso, ok? O fardo de Deus é leve, é sereno, é tranquilo, ok? Amo muito.
Então, os atos manifestos desses corpos vão explicar o domínio de Deus sobre a vida, sobre aquilo que é realidade, né? E do corpo relativo do tempo. A vida representa o corpo diretamente, certo? Cada um de nós temos uma consciência vivificada dentro de nós e essa nossa consciência vai representar o nosso corpo diretamente. A partir do nosso corpo, aí que nós formemos o nosso corpo expressivo, aquilo que nós estamos dando à sociedade. Aquilo que eu estou dando agora pode ser uma realidade daquilo que é o reino de Deus, dependendo de como as pessoas compreendam isso, certo? Certo? Se a pessoa não compreendeu, então ela não ouviu nada, não entendeu nada, então vai ficar mais complexo, certo? Tudo vai depender de quem? As pessoas que estejam ouvindo, ok? Então, a vida representa o corpo diretamente. O corpo representa o tempo relativo da formação dos corpos de Deus, né? Tudo aquilo que é corpo aqui vai representar a formação de Deus. Tudo que é corpo emocional, tudo é formação de Deus. Tudo é criação, tudo é formação de Deus. Tudo é formado por Deus, certo? Existe uma forma que eu faço muito interessante, que eu divido aqui, por exemplo. Os corpos de Cristo é a mesma coisa que é o reino de Deus. As cabeças de Cristo é a mesma coisa do que é os atos manifestos dos corpos simples, de entendimento simples. E esses atos manifestos pode ser qualquer coisa que ele esteja manifestando, pode manifestar o interesse dele, pode manifestar a formação de Cristo, pode instruir isso à sociedade de uma forma correta, vai depender da pessoa que está ouvindo, dependendo da pessoa que está entregando também, ok? Então, o corpo representa o tempo relativo da formação dos corpos de Deus. Esta formação dos corpos não depende da cabeça quando explicando o ato manifesto de cada corpo em específico, né? Como eu tenho dito, a cabeça sempre separada da matéria, principalmente no dia de hoje. Mas no reino de Deus, no juízo de Deus, elas não se separam. Nós somos a palavra da vida e nós manifestamos isso. Nós somos um só. Então, esses 4 elementos da espiritualidade de Deus vai formar um só. Uma centraliza, que é o nosso corpo emocional. Nós temos o espírito, nós formamos a palavra. Nós temos a palavra, formamos a vida. Nós temos a vida, formamos o corpo. E nós entregamos isso à realidade. Então, esse é o juízo de Deus. São leves. E isso é relativo ao tempo. É relativo à forma que vocês decidem. Por exemplo, vocês erraram com alguém, vocês podem ir lá e retratar. Você errou com outra pessoa, você pode consertar. Eu caí hoje, minha economia caiu, eu errei e tal. Você pode consertar isso, porque tudo isso é relativo ao tempo. Certo? São suas produções, são aquilo que você faz. Mas o juízo de Deus é determinado por essa palavra, por essa vida, e dá a realidade aqui. Então é isso que é do interesse de Deus. Aí tudo que vem aí, tudo, então tudo imaginação humana, aquilo que o homem manifesta, aquilo que ele cria para se realizar, aquilo que ele absorve de crise do outro, tudo é coisa humana. O que passou desse juízo de Deus, o que for além disso aqui, o que for além disso aqui, tudo é imaginação dos atos manifestos desses corpos relativo do tempo, certo? É os atos manifestos, são aquilo que eu entendo de mim, é aquilo que eu entendo de Deus, é aquilo que eu entendo de outras pessoas, mas esse entendimento é só meu, não é uma realidade, certo? Ou seja, então nós entendemos que a palavra da vida, ela não é uma coisa que determina fardo para as pessoas, que determina maldição para as pessoas, e sim uma relatividade de nós podermos decidir o que nós produzimos à sociedade, o que nós entreguemos à sociedade, e se nós entreguemos coisas boas, nós vamos entrar em juízo por essas coisas boas. Se for coisa ruim, nós vamos entrar em juízo por essas coisas que seja ruim, ok? Entenda isso. Então, muito claro isso, não é perfeito? Os atos manifestos desses corpos vão explicar o domínio de Deus sobre a vida e do corpo relativo do tempo. A vida representa o corpo diretamente, o corpo representa o tempo relativo da formação dos corpos de Deus. Esta formação dos corpos não depende da cabeça, quando explicando os atos manifestos de cada corpo em específico. Por que ele não depende da cabeça? Porque pode ser qualquer coisa aí, ó, blá, 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 tal, blá, 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 muita coisa aí que você ouve dentro da sociedade. Pode ser. Mas você está entendendo alguma coisa da realidade de Deus? Você está entendendo o que é
criação de Deus, o que é formação de Deus, o que é julgamento de Deus, o que é juiz para Deus. Você está entendendo? Ouviu tudo? Agora sim, tranquilo, né? Tá bom. Agora então tá aparecendo, tá manifestando uma realidade aqui, tá saindo um corpo aqui que tem a sua realidade, tá saindo um manifesto aqui que seja o reino de Deus, tá saindo algo manifesto aqui. Então, beleza, tranquilo, vocês entenderam isso? Seja bem-vindo, o reino é de Deus, ok? Pois este mesmo vai representar o reino de Deus diretamente. Este domínio separa Deus e os corpos. Muito interessante, eu quero falar isso mais uma vez. Eu quero que vocês entendam isso. Este domínio separa Deus e os corpos. Você já viu que tudo que os corpos manifestam são imaginação. Coloque isso na sua cabeça. Tudo que o homem, tudo que os corpos manifestam são imaginação humana, imaginação pura, que ele imagina que é uma coisa e outra. Eles não são relativos aos seus corpos, eles materializam tudo, eles colocam os seus interesses, objetivos, tudo vira isso uma confusão. Aí, o domínio separa Deus dos corpos. O domínio de Deus é de Deus. O domínio dos corpos é o quê? Ele tem suas formas de realizar. Pode ser até a realidade é diferente de Deus, né? Por exemplo, o homem, ele gosta de dinheiro e gosta de sexo. Isso é uma coisa óbvia do homem, né? Você vê, né? Ele tem essa ideia de relacionar, mas quando ele sabe relacionar isso tudo de uma forma boa, lá fora, manifestar sexo, eu procuro uma parceira boa, pessoa que me compreenda, eu compreendo ela, seja harmonia com ela, ela me ama, eu amo ela, lindo. Se é dinheiro, eu trabalho, produzo, tudo aqui fora, aqui, eu trabalho, eu produzo, sem levar a crise para dentro, trabalho, produzo, tudo tranquilo. Então, isso aí é a realidade do homem, dinheiro e sexo. Deus não realiza com dinheiro nem com sexo, pode olhar aí. Deus realiza com dinheiro e com sexo? Não. O homem, sim, ele realiza com dinheiro e sexo, pode olhar aí. Dinheiro e sexo. Deus não realiza com dinheiro nem com sexo. Ok? Entenda isso. Então, este domínio separa Deus dos corpos e os corpos, né? Para que os corpos fiquem no ato manifesto com as vossas liberdades. Aquilo que ele entendeu que é o amor, né? Sei lá, aquilo que ele entendeu que é, né, sabedoria do homem, dinheiro, sei lá, sexo, sei lá, muita coisa, muito, ok? Então, para que estes corpos fiquem no ato manifesto com as vossas liberdades. E esta manobra que flexiona os corpos. A manobra de quê? A manobra de Deus. Olha aqui. E é esta manobra que flexiona os corpos da formação de Deus diretamente, para que os corpos usem as vossas cabeças no ato manifesto por uma liberdade de expressão. Muito perfeito, né? Então, quando Deus tem a sua forma diferente, enquanto Deus tem a sua forma diferente de realização, o homem ele já se realiza com sexo e dinheiro. Então, nesse tempo, o homem ele vai tornar tudo isso coisas, interesses deles. Nesse tempo que Deus flexiona, ele vai tornar isso tudo para o interesse deles. Aí eles vão relacionar uma coisa e o outro vai falar que é reino de Deus. Vai relacionar uma coisa e vai falar que é formação. Vai relacionar o sexo à esposa dele, vai falar que é amor. Vai relacionar o dinheiro às pessoas, né, outra pessoa. A mulher relaciona o dinheiro do marido, vai falar, que marido bom, provém tudo, sei que estão lá. É o marido de todos os sonhos, sei que estão lá. Então tudo vai ser dessa forma. Tudo complexidade, ou seja, diferente, muito diferente. Então, quando Deus ele se ausenta do seu domínio, da sua realidade, da sua palavra, da sua vida, então ele flexiona os corpos para que esses corpos fiquem unidos pela uma própria realidade daquilo que ele criou, o homem perfeito, com a palavra da vida, e para que nós entendamos isso e manifestemos isso a outros corpos na nossa realidade, no nosso carinho, na nossa dedicação, né? Tudo isso é muito bom, sabe? Desde que você entenda as particularidades, certo? Para você entender, quando falando de sexo e dinheiro, não leve para dentro daquilo que é de Deus, daquilo que é corpo de Deus.
daquilo que é corpo, que é a formação de Deus. Não leve para dentro, vá para fora, sabe? Eu olhei uma pessoa, gostei, eu relaciono ela à minha simpatia, à minha alegria, à minha felicidade, as minhas, tudo que eu posso, né, de oferecer a ela de bom, né? Agora, e tudo lá fora, sabe? Eu convido ela para, né, para mim, e tudo lá fora. Agora, quando eu trago isso para dentro, eu vou falar para ela, não, você é minha esposa, você tem que fazer as coisas quando eu quero, na hora que você quer, na hora que eu quero, blá, 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 certo? É certo que hoje em dia muitas as esposas, elas estão relacionando muita complexidade, sabe? Porque elas querem uma coisa e ela vai transformando isso na medida da forma, as guerras vai acontecendo, elas vai se modificando. As mulheres em si, elas são muito sensíveis, são muito sensíveis a tudo, sabe? Elas sentem as coisas bem rápido, sabe? O homem não, o homem ele já demora um pouco para fazer a percepção, ele demora a levantar da cama para trabalhar, ele demora a fazer umas coisas e outras, certo? Existe diferença, né? Às vezes o homem ele entendeu uma coisa e o outro fez uma percepção e tal, e já começa a ser proativo da mesma forma. Ou seja, mas diferenciando a mulher, né? O relógio desperta, por exemplo, ela já pula da cama, né? O homem já fica ali aproveitando 5 minutos, 10 minutos, fazendo a percepção de como que ele vai movimentar, como que ele vai levantar, como que vai ser o dia dele. Ele é mais cauteloso, mas a mulher ela já vai com o seu corpo diretamente movimentando, ou ela acerta ou ela erra, ela, né, mais ou menos isso, ok? Evidentemente que a palavra do primeiro plano representa a vida. A palavra do segundo plano representa o corpo expressivo. Ou seja, penso e expresso sobre isto que vejo. Este pensamento pode formar um corpo expressivo bom ou ruim. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo é luz. E se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será treva, né? Então, entendemos que a palavra do primeiro plano representa a vida e a palavra do segundo plano representa os nossos corpos expressivos. A palavra do primeiro plano, né, representa a vida e a palavra do segundo plano representa os nossos corpos expressivos. Antes do corpo, ela representa a vida. Depois do corpo, ela representa as nossas expressões, aquilo que nós estamos entregando, ok? E desse meio tempo, para a gente formar um corpo expressivo bom, a gente usa os nossos olhos, nós vermos, certo? Se você está vendo uma pessoa ali, você não tem preconceito, não tem racismo, tem desigualdade, você entendeu que é o reino de Deus que está se movendo ali por um desfragmento mínimo ali daquela pessoa, né? Então você viu, você entendeu que é parte do reino de Deus, então os seus olhos é bom, você vai entender que todos nós somos parte do reino de Deus. Aí então você fica bem, sabe? Você vai respeitar ele, porque você vai ver que não vai ter diferença entre você e ele. Né? Você vai ver que tudo é coisa linda, bonita, você não vai invejar, você não vai fazer coisas maldosas a ele, você vai amar ele, não importa o que ele manifesta, não importa o que, você vai ser essa pessoa para ele boa, certo? O que eu quero dizer? Eu digo isso antes que você relacione. Quando vocês começam a interagir sobre isso, aí sim, vocês já vai começar a gerar aquelas complexidades, né? Relacionar diretamente. Mas quando você estiver só vendo, você pode só avistar, sabe? Tá longe de você, não está relacionando nada, você não está fazendo nada, é o reino de Deus, está em crise, está fazendo beleza, tranquilo, certo? Um dia você vai conhecer a sua verdade, a sua realidade, é aquilo que você é parte do reino de Deus. Entenda isso, certo? Agora, quando você vai relacionar a pessoa, você vai relacionar para ele, é político que deixou você assim, em crise, você blá, 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 e religião, é isso, é por isso que você está assim, você está, sei lá, muita coisa, certo? Ou seja, faz a percepção daquilo que é a sua vida e relaciona o reino de Deus às pessoas, entendendo que hoje tudo faz parte para uma unificação, ok? Todos os corpos juntos são as realidades da criação. E isto sim, independente da formação, isto explica que a formação é uma relatividade dos atos manifestos dos corpos relativos da formação.
você vê que, olha, assim como eu falei que, assim como eu representei o Cristo com dois reinos para Cristo, o reino dos corpos, que representa diretamente o reino de Deus, e a cabeça de Cristo, que representa diretamente as manifestações dos corpos, certo? Essa cabeça de Cristo não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com o reino de Deus, são tudo aquilo que os atos manifestos se interessam, é aquilo que eles relacionam de uma coisa ou outra. Da mesma forma que tem essas duas formas de entender o Cristo dividido, nós também podemos entender, né, essa parte que olha, todos os corpos juntos são as realidades da criação, né? Isto e sim, independente da formação. Isto explica que a formação é uma relatividade dos atos manifestos dos corpos relativos dessa formação. Ou seja, tudo aqui, da mesma forma que nós temos atos manifestos, divididos de uma consciência daquilo que é plano de Deus, daquilo que é realidade de Deus, daquilo que é reino de Deus, e temos atos manifestos daquilo que é cabeça, daquilo que é o plano subjetivo da pessoa, daquilo que as pessoas buscam os seus interesses próprios, certo? Então, nós temos essas duas formas dos atos manifestos. Essa cabeça, elas estão divididas sobre um reino de Deus e sobre aquilo que é reino dos corpos, daquilo que eles entendam deles mesmos. Vão entender aquilo que ele entende, a cabeça dos corpos, não o reino dos corpos. É a cabeça dos corpos, aquilo que eles entendem deles mesmos. Enquanto eu estou manifestando alguma coisa que é do reino de Deus, eu estou relacionando os corpos unificados, eu estou relacionando o reino de Deus, eu estou fazendo a ideologia, eu estou unificando as pessoas, então eu sou parte do reino de Deus, porque eu fiz a percepção. Há outras pessoas que não fez a percepção, ele vai estar apenas na cabeça, fazendo intriga com o outro, buscando se realizar com coisas falsas, mentirosas. E toda a criação representa o muro da lamentação com a cabeça dividida. Essa cabeça são as realidades dos corpos que se movimentam no tempo relativo da formação, né? Eu sempre, quando eu tenho que imaginar alguma coisa do muro da alimentação, eu coloco um monte de corpo, sabe? Assim, vamos fazer nessa direção. Um monte de corpo assim, sabe? Todo mundo ali, tudo pilhado, até lá em cima, sabe? Um monte de corpo emocional. Ato consciente, ato inconsciente. Aí, do lado direito, nós temos a vida, que dá a realidade para esses corpos. E do lado da esquerda, nós temos os atos manifestos. Nos atos manifestos, nós vamos ter duas cabeças, daqueles que estão no plano, né, no plano de Deus, e naquele que estão nos planos de Deus, e aquele que estão nos planos próprios dessas cabeças da alimentação. Então, muitas pessoas que estão na esquerda, a grande maioria que estão na esquerda, os atos conscientes que estiverem na esquerda, ele vai fazer percepção, mas os atos inconscientes que estiverem na esquerda aqui, manifestando coisas de qualquer jeito, eles vão querer voltar para a sua vida, sabe? Vai acabar batendo no muro, ficar pedindo, eu quero minha vida, quero minha vida de volta e tal, e eles não vão conseguir, porque eles estão fazendo ideologia, sabe, eles estão batendo na cabeça na pedra, sei lá, qualquer coisa, porque eles não sabem a forma de entender Deus, não sabem que tudo aqui está na esquerda para a unificação, que eles possam entender da realidade, a partir do momento que eles conhecem da verdade de Deus, desse grandiosidade que é a formação de Deus, que é a criação de Deus, que hoje a criação vem com a espiritualidade da palavra da vida no nosso interior, a formação ela vem direto pelo corpo emocional, certo? Representando essa grandiosidade, entendendo que em determinada situação, esse corpo emocional, ele é parte da criação, que Deus tiver criado o homem lá do início, mas aqui para nós, quando nós estamos habitados desse corpo estranho, ele vai representar um sinal da formação de tudo aquilo que Deus formou, certo? Para Deus é uma coisa, para nós é outra coisa, para Deus é sempre criação, mas para nós vai ser formação, porque nós estamos habitando em corpo estranho, um corpo que não seja nosso, porque Deus extraiu da vida e fez espírito, do espírito ele formou palavra, da palavra ele formou vida e trouxe a realidade para esse corpo, e esse corpo ele fica dando a relatividade do tempo para que nós possamos entender de toda essa criação, de toda essa formação de Deus e manifestar isso de uma forma correta. Mas aí você entenda, quando a gente falamos de muro da alimentação, você vê um monte de pessoas bater na cabeça, na parede, sei lá,
buscando seus interesses próprios e não se realizando, não fica livre. Se você quiser voltar para sua casa, se quer voltar para sua vida, quiser voltar para o seu corpo, volta tranquilo. Não faz barulho não, sabe? Chega em silêncio em casa, certo? Tranquilo, não assuste as pessoas, não. Fica suave, aí vocês vai ouvindo. Quando você está sereno, tranquilo, você vai ouvir dessa minha voz e você vai entender daquilo que é reino de Deus e você também vai se acomodar dentro dessa grandiosidade que é a casa de Deus. Volta para sua casa e volta para a casa de Deus. Volte para sua casa e volte para a casa de Deus. Então vamos terminar esse texto, vamos ler esse último título, vamos lá. Todos os corpos juntos são as realidades da criação, e isto sim, independentemente da formação. Isto explica que a formação é uma realidade dos atos manifestos dos corpos relativos da formação. E toda a criação representa o muro da lamentação com as cabeças divididas. Estas cabeças são as realidades dos corpos que se movimentam no tempo relativo da formação e as imaginações dessas realidades. Isto explica que a cabeça é a unificação do reino em formação e o corpo é a realidade deste reino, explicando a realidade de cada corpo com possibilidade de realização. Né? Muito interessante. Relaciona tudo isso na sua consciência, com respeito, com carinho. Se vocês entenderam dessa voz, se você entendeu da sua realidade, se você entendeu do reino de Deus, se você entendeu tudo que está sendo dito, você se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo. Se não entendeu, se você não ouviu dessa voz, você não sinta necessidade que você se inscreva, que você faça coisa alguma, não sinto necessidade de nada, certo? É só vocês ficar tranquilo do jeito que vocês estão e seguir os seus caminhos, daquilo que vocês entendam e está tudo certo, perfeito, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, certo? Vocês podem me ver no próximo blog se quiserem, certo? A liberdade é sua, vocês decidem o que vocês querem, o caminho é seu, a palavra é sua, a vida é sua, a realidade é sua, tudo é seu. Você vai determinar aquilo que você tem de liberdade para você relacionar uma coisa e outra, sobre aquilo que você possa compreender e daquilo que você não possa compreender. Entendendo que você é o juiz de você mesmo, certo? Ninguém vai julgar você se você não, se ninguém vai julgar você, senão você mesmo. Você é o juiz de seu. É você que julga. Esse julgamento que você determina, é ele que vai fazer você ter um fruto bom ou um fruto ruim. É esse julgamento seu. Aí você fala, Deus está julgando? Não, Deus não julga. Deus é relativo para o tempo. Ele tem a sua forma de lidar com a sociedade. Ele é leve, suave, ele é sereno. Aí sim, você entrou em juiz. Por exemplo, o que você pode julgar de você mesmo? Eu não sou capaz. Fulano de tal faz isso, eu não faço. Aquela pessoa é tratada diferente comigo, não é da minha forma, certo? Ele produz mais que eu sou mais preguiçoso, eu não mereço tanto que ele merece tanto. Sei que tem lá. Então, isso é um juiz, você está atraindo coisas, você está julgando, você está manifestando isso, logo você vai entrar em juízo pela sua palavra. Aí você vai dizer, foi Deus que colocou isso na minha boca? Foi Deus que colocou essas palavras em mim? Não, você que decidiu isso. Você determinou esse juízo para você. E agora você está entrando em juízo. Quem julga as pessoas, quem julga o homem é o próprio homem. Quem julga o homem é o próprio homem. Deus não julga, não. Deus é relativo, certo? Deus é relativo. Muito lindo, não é? Não é perfeita essa espiritualidade de Deus, você entender como que é grande esse Deus? Entenda isso. É só vocês verem. Pode olhar e fazer a percepção. Faça isso, analise isso. Eu determino o meu bem, eu determino o meu mal. Eu sou o meu próprio juiz. Não é Deus que é o meu próprio juiz. Deus é relativo. Ele é simplesmente relativo. O que é ser relativo? Você produz, você recebe aquilo que você produz. Simplesmente isso. Deus é relativo. Ele tem as suas formas de lidar com a sociedade? Tem. Eu vou manifestar para vocês aqui, o meu juiz é o quê? O juiz de Deus é a palavra da vida, aquilo que eu criei em vocês. A minha formação é o quê? Corpo emocional. Vocês se expressam isso. Sou relativo.
Deus diz, eu sou relativo, o juiz é seu, é vocês que se julgam a si mesmo, é vocês que se julgam seus irmãos, eu sou espírito, eu sou essa pureza, eu sou limpo, eu sou puro. Deus é isso, é assim que eu vejo, é assim que eu amo, é assim que eu acredito e é assim que é. Pode olhar aí dentro da sociedade, tenta aí fazer alguma coisa boa e você acha que, né, você vai receber aquilo que você manifestou, né, que você determinou para você, a sua liberdade, é seu juiz, é sua liberdade, é seu juiz, não é o juiz de Deus. O juiz de Deus é criar e fazer tudo perfeito. Agora, você é relativo, né? Deus é relativo a você e te dá liberdade, e você é relativo para tudo aquilo que você possa se realizar com uma coisa e outra dentro da sociedade. Grandioso. Amo muito, muito bom. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.